E hoje nós vamos falar da grande comissão, tá? E a grande comissão foi a missão dada por Jesus aos seus discípulos. E nós também somos discípulos, amém? E foi muito legal, porque fiquei meditando, eu falei pro Júlio, já tinha conversado que eu ia fazer isso já, e eu fiquei conversando com algumas pessoas, e uma amiga, eu até perguntei para uma amiga, né, na verdade ela perguntou o que eu ia ministrar hoje na igreja. Eu falei sobre a grande comissão. E, surpreendentemente, pra minha surpresa, ela falou, nossa, eu nunca ouvi falar dessa expressão. E ela é uma pessoa que nasceu na igreja. Então, assim, às vezes a gente entende que todo mundo sabe, porque já nasceu na igreja, ou porque... Por isso que é tão importante o que a gente tem feito nesses últimos 2 meses. De novo, não tô levando glória nem pra mim, nem pro Júlio, gente. Mas por que é tão importante? Porque a gente acha que todo mundo sabe, ou que todo mundo já ouviu, e a gente não precisa mais fazer isso. Então, nós vamos ler lá nós vamos ler em Mateus 28, que todo mundo já sabe, mas eu vou ler. E aqui, gente, só para dar um contexto do que estava acontecendo. Jesus tinha acabado de ressuscitar. E aí, eu tô na parte errada, peraí, na minha ministração. É que eu faço um rascunho e depois acerto. Vamos lá na certa. Tá. Então, é muito importante aqui o contexto, que ele tinha acabado de ressuscitar e ele tem a oportunidade de falar de novo com os discípulos. Vamos dizer assim, frente a frente, né? E ele vai dizer uma coisa aqui. E vamos acompanhar. Pensa, gente. Jesus tinha passado lá pela morte de cruz. E ele ressuscita. E ele reencontra os discípulos. E ele quer falar uma coisa. Tá? Fiquem com isso na cabeça. E diz assim, Mateus 28, 16 ao 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês até o fim dos tempos. Essa foi a última ordem de Jesus antes de se elevar aos céus. Amém? E eu gosto sempre, quando eu tô lendo a Bíblia, de tentar me colocar ali naquele negócio. Pensa comigo, gente. Jesus, ele já tinha feito todo o ministério dele. Foi, né, o ministério dele, a cruz fazia parte do ministério dele. Ele ressuscita e ele quer falar. Ele fala uma coisa. Era o que ele queria falar. Para mim, isso é muito importante. Porque se ele podia falar qualquer coisa, sempre penso, não, se ele poderia falar qualquer coisa que ele vem me falar isso. Sabe aquela coisa, lógico, vamos levar numa coisa mais dramática, mas sabe, você tem algum, algum parente, ou sei lá, um pai, uma mãe, né, se já aconteceu com alguém, naqueles últimos dias de vida e ele te fala alguma coisa, ali no leito de morte. O quão importante isso é pra você? Se alguém te pede isso ali, eu tenho uma amiga que ela perdeu a mãe muito cedo e eu lembro que a mãe dela pediu pra uma irmã cuidar do filho dela, que infelizmente tinha só 20 dias de vida quando tudo aconteceu. A irmã dela ficou com isso dentro da cabeça, porque, óbvio, foi a última palavra dela. Então, assim, a última ordem, o último pedido de Jesus. Como que a gente não pode levar isso a sério? Como que a gente pode viver achando que é uma parte só pro Júlio que é escolhido? Ele é muito bom em evangelismo, então é só o Júlio. Só ele que tem que fazer essa grande comissão. Amém? Tá todo mundo comigo? De novo, pensa se fosse seu pai ou sua mãe que te pedisse alguma coisa. Porque assim, a gente é muito acostumado, talvez não vocês, né, porque vocês já formaram família aqui, mas eu sou muito acostumada a despedidas com os meus pais. Eu vou todas as vezes pro Brasil e tem a parte de despedir. Minha mãe sempre me fala alguma coisa, eu falo coisas pra ela. Por exemplo, sempre falo, ai mãe, se cuida, começa... Porque minha mãe não é muito se cuidar. Então eu falo, faz sua unha pelo menos a cada um mês, sabe? E quando eu volto, ela realmente começou a fazer, pegou esses hábitos. Por quê? É óbvio que ela me ama, então, e eu também amo ela, então faz sentido quando ela me fala e quando eu falo pra ela. Agora imagina Jesus. Se ele tá te pedindo alguma coisa. Ele tá te pedindo essa coisa pra nós, pra você, pra mim. Não tem como a gente ouvir isso e falar, eu não vou fazer, eu vou ver se eu consigo. Porque é a mesma coisa, tenta pensar nesse exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela não gosta de fazer essas coisas, mas de tanto eu falar e ela sabe que é por amor, ela faz. Imagina Jesus. Você acha que ele falou isso pra envergonhar? Falar, quero que a Letícia vá, ela vai morrer de vergonha. Mas, eu quero ver ela, quero ver ela envergonhada. Não. Amém? Nenhuma ordem de Jesus é para que ele se sinta bem.
A gente precisa sempre lembrar disso. Jesus não precisa que a gente faça, olha, Jesus, eu fiz evangelismo pra você. Olha como eu sou bom. Não, ele não precisa. Ele tem completamente noção de quem ele é. Mas ele fala porque ele nos conhece. Fomos criados à imagem e semelhança. Ele nos conhece, então ele precisa trazer essas palavras para você, essas ordens, esses pedidos. Não é para ele. Ele não fala aquilo para falar, viu como eu sou bom. Não. É porque ele conhece o nosso coração. E o que eu quero dizer com isso? A grande comissão, ela é uma ordem. Porque assim, gente, se cada um aqui só vir até a igreja, ouvir eu, ouvir o Júlio, ouvir outra pessoa que vai ministrar, ouvir o que acontece, por exemplo, eu chegar aqui, ontem teve evangelismo lá em Bedford, nós precisamos ver como foi. Se vocês só virem aqui, ouvirem, eu e o Júlio, ouvirem o que aconteceu, vocês vão ficar muito desanimados. É ou não é verdade? Porque não é chato só ficar ouvindo? Ou só ouvir do que aconteceu? Por quê, gente? Porque nós não fomos chamados, não está escrito na Bíblia, vá na igreja e só escute. Não faça as outras coisas. Está falando para a gente fazer. Aqui está falando para a gente ir e fazer discípulos. Se a gente só vir aqui e não fazer o que Jesus está mudando, a gente vai ficar muito desanimado. Vai chegar uma hora e falar assim, I'm bored, como diz as crianças. Tô cansada. Por quê? Porque a gente não está fazendo o que Jesus pediu. Isso aqui não é a Nayara falando. Eu tenho certeza, se você cair num lugar que você não está fazendo o que Jesus pediu, você vai ficar desanimado na caminhada com Cristo. A gente não... Existem coisas que nos desanimam lá fora? Sim. Mas geralmente quando a gente não está fazendo algo que Jesus nos ordenou, a gente fica muito desanimado. E eu acredito muito que é uma coisa que o Senhor tem falado muito comigo. Que nós temos perdido algo nessa geração que a gente não está entendendo às vezes, que é essa janela de oportunidade que nós temos tido. De evangelizar, de conversar com uma pessoa e falar do Senhor. O que o Senhor tem mais falado comigo é isso. Às vezes eu vou deitar, falo cansado, falo, Deus, hoje não vai dar. Eu só escuto, e não vai dar para orar, mas não é quando eu ouço isso do Senhor, não é uma cobrança. É quase, faz um esforço. Eu sempre ouço, amanhã a luta é outra, Nayara. Amanhã as coisas vão estar diferentes. Aproveita a oportunidade. A adoração que eu quero de você hoje é essa mesmo que você está cansada. É essa adoração com o coração talvez dolorido pelas coisas que não deram certo durante o dia. E a gente tem perdido essa noção da oportunidade que nós temos. Quando eu fui para Portugal agora, sou super acostumada a viajar de avião sozinha. Eu tenho zero medo. Eu basicamente durmo, voo e todo. Eu não sei se alguém tem medo aqui de viajar de avião, mas eu tenho zero. Acho que a Steph tem, né? Eu tenho zero, então eu viajo pra mim. Se subir, descer, eu tô lá. Tá tudo a mesma coisa. Eu acostumei também a viajar muito sozinha. Então, pra mim, qualquer voo, eu sei, a maioria dos voos eu estou sozinha, então pra mim não tem problema com isso. Só que dessa vez, assim que o avião decolou, toda vez que o avião decola, você não tem medo, né? Você fala, será que vai subir? Vai ficar reto lá em cima de novo? Mas assim que o avião decolou dessa vez, eu tava tranquila, assim, mas eu ouvi nitidamente do Espírito Santo. E se acabasse agora? Você estaria feliz? Você fez tudo que eu pedi. E, gente, eu fui até Portugal chorando. Porque mesmo que pareça, nossa, a Ana e o Júlio estão aqui, estão na frente da igreja, estão fazendo evangelismo. Mas pensa agora se o Senhor te fizesse essa pergunta. Acabou agora. Você sentiria, poxa, eu fiz tudo que o Senhor me mandou? Eu fiz tudo que Jesus pediu? Isso aqui é um pedido do Senhor. E o problema não é quando Jesus vai voltar, porque às vezes a gente fica com isso, mas ainda tem, sei lá, uns 10 anos para voltar, sei lá, que as pessoas adivinham. Mas e se minha vida? Porque na hora que o avião subiu eu só senti isso. E se eu quisesse acabar a sua vida agora? Porque ele é o dono de tudo. Ele pode fazer o que ele quiser. E aquilo me deixou realmente pensativa e me veio essa mensagem. Eu lembrei que eu ia ministrar sobre isso, porque às vezes a gente acha que evangelizar 10 mil pessoas, mas o que o Senhor te deu nesse momento? Que discípulo o Senhor te deu para você fazer? Que palavra você pode levar talvez para o seu irmão? Se você levou, ou você deu um exemplo errado. Amém? E voltando ali no texto, no verso 18, não sei se a Steph colocou aí. É Mateus 28. 16.
Não, 18 now, please. Sorry. E aí o Jesus, ele se aproxima, né, no verso anterior, as pessoas até, ele fala aqui, né? Então Jesus se aproximou deles. O verso anterior, na verdade, no 17, fala que alguns viram e adoraram, mas alguns duvidaram. E o Jesus mesmo assim, ele se aproxima. Porque o que a gente vê nisso, né? Muita gente acha, é porque eu tô duvidando, não tô fazendo, Jesus vai o quê? Se afastar de mim. E mesmo assim que as pessoas duvidando, vem Jesus com toda a mansidão dele, e ele fala o quê ali no verso 18, né? Ele mostra a autoridade dele. Porque ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, quando ele está falando isso, antes de nos dar uma ordem, assim, gente, deixa eu só, né? Eu sei que ele não falou desse jeito, porque ele é uma pessoa boa, eu não sou, mas eu falaria, deixa eu só lembrar quem eu sou, antes de eu falar uma coisa para vocês. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, o Deus Todo-Poderoso que venceu a morte. Eu sou aquele que venceu a morte e eu quero te dar uma ordem. E quero te falar alguma coisa, porque se eu vou dar uma... Eu sempre falo isso com crianças. Antes de uma criança me obedecer, ela precisa ter uma conexão comigo. Quem é pai é isso. Até a criança não se conecta. Se eu falar pra Grace fazer alguma coisa, talvez ela não faça. Porque que conexão eu tenho com ela? Ela me vê uma vez na semana, quando vê. Agora, a Steph e o Júlio falando, eles têm a autoridade, porque ela conhece quem eles são. Jesus está falando aqui, eu tenho toda essa autoridade sobre todas as coisas e agora eu vou te dizer uma coisa. E aí ele continua, ele vai dar a ordem, né? Mas toda a criação obedece à ordem do Senhor. Tem até naquela passagem da tempestade, que os discípulos estão no barco na tempestade, e quando Jesus acalma a tempestade, eles falam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Quem somos nós? Para dizer ao Senhor, achei lindo o que o Senhor escreveu, mas não para mim. Estão entendendo? Ele tem toda essa autoridade para nos dar essa ordem. E quem somos nós para dizer, não, muito obrigada, eu não estou a fim de fazer? Será que nós vamos ser os únicos a desobedecer o Criador? Nossa, mas deixa zoando. No verso 19, Steph, you could go tonight in... she's so cute. She's gonna bring some tissues. Tissue break. Sorry, guys. Best friends forever. No verso 19, aí, depois que ele falou tudo isso... Minha pressão tá uma bagunça agora. Depois que ele falou tudo isso no verso 19, que é aqui o main point de tudo, o cerne da grande comissão, ele fala, eu tenho essa autoridade. Aí ele vem, portanto... no 19, Portanto, então ele quer dizer, diante desse fato de quem eu sou, eu venho e te dou uma ordem. Qual é a ordem dele? Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou lendo ali, tá, gente? Vão e façam discípulos. No original, pode ver, a única coisa que tá... Esse aí tá certo, na verdade. Que é o fazer. Porque alguns tá fazendo discípulos. Algumas coisas, tá umas versões mais diferentes. Essa versão tá certa. Esse é o único verbo que a gente fala que tá no imperativo, né? Não sei como é isso em inglês. Enfim, o Júlio que se vire. Mas o mandamento é o fazer. Façam discípulos. Os outros estão no gerúndio. Não faço ideia como fala isso em inglês também. Mas amém. Mas quer dizer que é o ando, né? Todo mundo sabe que é isso, né? Que o gerúndio é o batizando. Cadê o outro? Batizando, ensinando, indo. São coisas diferentes. Mas a única coisa que é no imperativo, que é uma ordem mesmo lá no original, é eu fazei discípulo. Vão e façam discípulos. Os outros, como você vai fazer? Pode ser que a Letícia tem chamado para ir para a África, ou o Júlio, alguém. Então, pode ser o indo. O indo. Talvez, esse é o como, mas o que ele está falando aqui é ir e fazer discípulos. É o fazer discípulos que está no imperativo, que é uma ordem no original, que as traduções vão mudando. O resto é o como. Indo, batizando, ensinando, enfim. Cada um pode ser chamado de um jeito. Amém? E se eu tenho que ir e fazer discípulos, o que é ser um discípulo? Alguém? O que é ser discípulo? Se é ir e fazer discípulos, como que eu faço um discípulo? O que é o ser o discípulo?
É um discípulo de Jesus, então. O que seria? A pessoa quer seguir os passos de Jesus, ser igual a ele, mas ela tem que aprender como faz isso, né? Amém. Então, discipular é ensinar isso. É ensinar. Discípulo é aquele que entende que o reino de Deus é o maior tesouro que ele pode ter. Amém? Exemplo dos discípulos, né, mesmo de Jesus que a gente está falando. Eles deixavam a esposa, a casa e iam. Não quer dizer que tem que deixar a esposa e as casas e ir fazer missões. Amém, irmãos? Falar aqui, né? Porque tem gente que é, maluquinho. Não é isso que eu estou dizendo. Naquela época, os discípulos foram chamados para aquela estação para fazerem daquele jeito. Um discípulo, ele deixa tudo de lado, os prazeres, as coisas, para adquirir esse tesouro, que é o quê? O reino de Deus. Amém? Então, foi isso que nós fomos chamados para fazer. Fazer discípulos. São essas pessoas que entendem que tudo lá fora não importa. O que importa é o reino de Deus. Como a Letícia falou, né? A Letícia, não sei se foi a Letícia ou foi a Cris agora, que ele imita e ele obedece a Jesus. Se ele é um discípulo dele, ele precisa imitar e precisa obedecer. É alguém comprometido, mais comprometido com a agenda de Cristo e não com a minha. Então, se eu tenho certeza, se eu perguntar para qualquer pessoa aqui, todo mundo vai falar que estava cansado. Você preferia estar aqui ou assistindo um filme descansando? Ou fazendo qualquer outra coisa? Mas são pessoas, discípulos, pessoas que são comprometidas com a agenda de Cristo. Amém? Fazer discípulos é totalmente diferente de ir lá no house, sei lá onde eu fazer evangelismo, fazer a pessoa aceitar Jesus, né? A pessoa aceitou, fez a oração, e eu nunca mais falar com ela. Ela fez uma oração lá. Até a gente, uma vez, a gente conversou sobre isso, que aí tem grupos de evangelismo que eles são movidos pelo quê? Vamos ver quantas almas aceitam Jesus num mês. Né? E não tem nada de errado com isso, mas segundo isso aqui, a gente vai ver que não é apenas isso. Eu fazer a pessoa fazer oração e eu não acompanhar. Eu não estou fazendo um discípulo. Né? Você vai ensinar um filho que vai ser quase igual a você. Não é simplesmente um dia. Você tem que ensinar as coisas, os seus princípios. Amém? Fazer um discípulo para Cristo é a mesma coisa. E até porque, como essa pessoa depois vai conseguir esse mandamento da grande comissão se eu não ensiná-la a ser um discípulo? Eu só consigo discipular alguém se alguém mais me discipulou. Faz sentido? E aí continua lá no verso, acho que já tá, no 19 ainda. Continua lá dizendo que precisamos, para discipular, nós precisamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui a gente volta lá na pregação, na ministração, no estudo que a gente fez sobre Trindade. Se eu não acredito e eu não entendo isso, eu não tem como fazer discípulo se eu não entender isso aqui. Faz sentido? Como eu vou discipular alguém se esse conceito aqui na minha cabeça não está claro? E se ainda alguém tem dúvida, gente? Número 1, peça em oração para que Deus te revele. Amém? É a primeira coisa. Assista as ministrações que o Júlio fez sobre Trindade. Porque se eu não entendo, se eu não entendo isso, se eu não acredito nisso, como que eu vou cumprir esse pedido de Jesus aqui de fazer discípulos? Porque está falando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E essa parte de batizar também implica em uma outra coisa. Você está falando aqui, batizar não é só o ato, né? Mas o fato de batizar, você vai batizar você mesmo? Não, né? Nem Jesus fez isso. Então a gente precisa de uma comunidade. Talvez não seja uma igreja fechada como nós temos aqui, mas a gente precisa estar numa comunidade, porque hoje existe, não sei se vocês já acompanharam no Instagram, mas pessoas que saíram da igreja e falam que agora elas são bem melhores porque elas não têm ninguém discipulando elas. Então são elas por elas. Então sabe esse papo de eu aceitei Jesus, mas não a igreja? Isso é coisa do diabo, gente, tá? Do capeta. Porque a gente precisa ser discipulado. E a gente é discipulado dentro de uma comunidade. Se eu ficar no meu quarto o dia inteiro, tudo é maravilhoso. Imagina. Ninguém vai me desafiar a nada. A igreja nos discipula no dia a dia. Por quê? Por que é bom vir até a igreja, gente? Porque eu gosto de ver o João, que ele é cheiroso? Também. Mas o motivo que é bom eu vir na igreja também não é porque o Júlio faz uma pregação boa ou porque eu trago algum conhecimento novo. Não.
O motivo é porque o Júlio me irrita. E aí eu sou discipulada, gente. Porque quando tem um atrito, é aí que eu sou discipulada. Quando tem um atrito entre os irmãos e alguém vem contar pra mim ou pro Júlio, é aí que a gente tá praticando discipulado. Agora, se eu não venho na igreja, o meu irmão vai me irritar de casa? Não vai. Então, é aqui. Gente, é sério isso. Por isso que é tão importante viver em comunidade. A gente aprende a conviver com pessoas diferentes. E assim, o nosso coração é discipulado. Porque se eu viver dentro de casa achando que a maneira que eu vivo é a única maneira que existe e é a maneira certa, onde o meu coração vai ser moldado? Não existe. Não existe, porque lá fora a gente pode simplesmente fazer o quê? Não quero ser amigo dessa pessoa. Agora, se você frequenta uma comunidade, o que você vai fazer? Você vai virar as costas pra ela? Se você faz isso, você precisa ser discipulado. Precisa aceitar Jesus, amém. Amém? Tá todo mundo comigo? No verso 20, ele diz, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês até o fim dos tempos. Gente, Jesus, ele ensinou várias coisas. E aqui, não me levem a mal do que eu vou falar. Mas ele não me ensina. Como que é? É lindo, é bonito, é belo. Mas não tá, ele não ficou ensinando, gente, tem que cavar um poço, tem que levar roupa pros que precisam, levar comida. Também. Mas ensinar a obedecer, né? Ensinar, deixa eu pegar aqui, ó. A tudo que eu ordenei a vocês. O mais importante é isso. Porque às vezes a pessoa até vai fazer missões, mas aí é com o coração de, eu vou levar roupa, eu quero ver eles comendo. Sim, isso é glorioso, isso é belo. Mas o que Jesus está falando aqui é obedecer o que eu ensinei, os ensinamentos de Jesus. Porque, gente, nós sabemos que uma hora tudo vai ser tirado de nós. E o que nós vamos ter são os ensinamentos. É o que vai nos sustentar. Ou no dia mal, não sei o de vocês, no dia mal, a bolsinha e a brusinha que eu comprei não me faz ficar bem. O que me faz ficar bem é saber que eu tenho Jesus. Então essa pessoa, não adianta eu evangelizar ela levando, sim, tá bom, em comida, roupa, enfim. Mas a palavra, os ensinamentos de Jesus é o que vai sustentar ela no dia difícil. Amém? E tem uma versão que diz guardar, não sei se essa daí é. Olha lá, ensinando-nos a guardar todas as coisas. Porque, gente, a gente está se enchendo de tantas coisas. Se eu perguntar aqui, eu tenho certeza, talvez não vou falar certeza absoluta, mas que pelo menos, assim, quase todo mundo assistiu uma pregação essa semana de alguma coisa e ouviu um louvor. Porque a gente está se enchendo de um monte de coisa. Ou a gente ouviu alguém falar de uma coisa, leu um artigo cristão, qualquer coisa a gente fez. Porque a gente está se enchendo. O Júlio tá rindo como se ele não tivesse feito nada essa semana. Mas lá fala ensinando-os guardar. O que nós temos guardado? Porque eu não sei vocês, mas teve uma época que eu assistia tanta pregação, eu falava, nossa, falou tanto comigo, se você perguntar pra mim de qualquer uma hoje, eu não sei qual que é. Porque a gente quer se encher de um monte de coisa vou colocar um monte de coisa na minha cabeça e a gente não guarda nada. E na hora que a gente sai pra falar pra alguém de Jesus, a gente não tem nada. Porque a gente não tá guardando nada. E lá fala, ensinando-os guardar as coisas que eu tenho mandado. Amém? E aí ele termina. E eu estarei... Era esse verso ainda? Eu estarei com vocês. Deixa eu ver como fala ali. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Pensa comigo, ele deu uma ordem, falou que era para fazer, e ele fala, eis que estarei convosco. Para mim, quer dizer assim, se vocês fizerem tudo isso aqui, estarei com vocês. Não sei se vocês entendem a mesma coisa. Não é, eu estarei convosco, pode viver aí. Ele não falou nada disso antes. Viva a vida do jeito que você quiser, não precisa fazer nada, e conte comigo. Não foi bem assim. E no nome dele, ele está conosco. Por que ele fala ele está conosco? Porque na minha força, eu faço alguma coisa. Se depender de mim para chegar uma pessoa na rua e falar de Jesus, gente, a minha vergonha, a minha vaidade, o meu ego não vai deixar. É fácil, Cristina, chegar, às vezes você entrega o papel e você fala, meu Deus, tomara que eu não fale nada. É difícil, porque é no nome dele, é com a autoridade dele, porque ele está conosco que nós conseguimos fazer algo. E a gente sempre tem que cuidar também o motivo que a gente vai fazer isso. Porque daí parece, como eu disse, tem gente que faz missão pra falar que fez. Então, e às vezes a gente pode cair nisso.
Ah, mas pelo menos eu cumpri a agenda da igreja. Eu fui no evangelismo. O pessoal da minha igreja não vai, mas eu vou. Mas com que coração? Será que é o coração mesmo? Porque a gente tá, assim, com aquela indagação na cabeça, pensando, nossa, eu não acredito que a glória de Deus não está sendo mostrada nesse povo. Eu não acredito que esse povo está vivendo, ganhando dinheiro, está sendo glorificado e eles não entendem que é o Senhor que está fazendo. Isso precisa ser nossa indignação. Não, o motivo do nosso coração não pode ser outra coisa, o medo, o Senhor vai cair com o temor na minha cabeça, eu vou morrer. É o meu ego, como eu disse, eu faço evangelismo, eu vou no parque, eu sempre estou lá. O motivo do nosso coração também de ir e fazer discípulos precisa ser guardado. Porque a gente pode cair em qualquer momento nesse lugar também. A gente precisa ir porque a gente está indignado que a glória de Deus não está sendo dada a Ele. Amém? Qualquer outro motivo vai nos desanimar. E essa ordem é para todos. Aqui, quando começa ele a falar, ele não fala, é você que tem o dom, você que faz isso. Não, é para todos. É óbvio, como eu disse, alguns vão ser chamados para ir para a África, deixar a família e ir, ficar lá. Mas não são todos. Todo mundo tem um campo missionário. Um filho, esposo, marido. Todo mundo tem um campo missionário. Os amigos, pessoas que você vai encontrando na caminhada. O campo missionário não é só ir lá fora e fazer. Por isso que é para todo mundo. Não quer dizer, de novo, esse chamado para todo mundo não quer dizer que todo mundo tenha chamado para deixar tudo que tem na vida e viver de água e ser feliz. Alguns têm. Não é o chamado do Júlio, vamos deixar claro aqui, porque senão já sabe como ele é doido. É certeza. E nós temos muito medo de fazer isso ainda, gente, de evangelizar e fazer discípulo, passar tempo com as pessoas falando do Senhor. Desculpa falar, e eu começo por mim, porque nós não conhecemos de verdade Ele. Teve uma vez que eu fui fazer... Enfim, eu vou tentar explicar o que é. Eu fui fazer um lançamento de um infoproduto. Sabe quando você compra curso online? Era o meu curso online. Como que você faz isso? Você entra em uma live no YouTube ou em qualquer programa lá, a pessoa te assiste, você dá uma aula. Eu lembro que eu tava contando isso pro Júlio, ele falou assim, você não tem medo de alguém entrar e te perguntar uma coisa que você não sabe? Eu falei, de verdade, não. Porque eu estudo muito disso. E 2, que tá tudo bem se eu não souber, eu falar pra pessoa que depois eu vou procurar. E pra mim esse é um exemplo muito claro. Às vezes a gente tem medo. E eu não tô falando aqui que todo mundo tem que ter a Bíblia na cabeça, do Gênesis, Apocalipse, não é isso. Mas porque a gente não conhece. Eu falei pra ele que eu não tinha medo, porque já faz o quê? Sei lá, 4 anos que eu estudo isso. 4 anos que eu trabalho com isso. Uma coisa ou outra que talvez seja de uma situação especial, tudo bem, você não vai saber, tá tudo bem. Qualquer médico também às vezes vai pegar um caso raro. Amém? Também acontece. Mas quando a gente tem essa intimidade com o Senhor, a gente conhece Ele e a gente tem a certeza do que Ele fez por nós, o nosso medo vai embora. O nosso medo de falar as coisas erradas. A gente pode sim ter a vergonha, que também a gente precisa entender o porquê que isso vem tanto, se é uma coisa nosso ego, ou se é a vergonha porque aconteceu alguma coisa antes e a gente ficou travado por algum motivo. Mas em todas essas situações, o Senhor é quem trabalha e molda o nosso coração. Amém? A gente precisa sempre buscar mais. Todo mundo aqui tem eu já falei isso 1000 vezes, todo mundo já falou isso pra você. Você tem o seu testemunho pra contar, seja lá do que for. Como você se converteu, o testemunho de alguém, isso já é discipular alguém. Você falar uma palavra pra pessoa que tá ali precisando na hora, uma palavra de Deus, já é discipular. Às vezes a gente acha que tem que ter um cronograma pra discipular alguém. Não, você simplesmente precisa falar do que primeiro que o Senhor fez na sua vida, e eu tenho certeza que ninguém aqui é novo convertido. Todo mundo já leu uma passagem da Bíblia, passagem bíblica, uma parábola ali do Senhor que falou com você, que você sabe explicar, e isso é evangelizar, isso é discipular alguém. Nós falamos tanto, um bom conteúdo para alguém que quer discipular alguém, é essas últimas séries de mensagens que nós fizemos. São coisas, como a gente disse, são coisas básicas, mas que muitas pessoas nunca tiveram contato com isso. Nunca tiveram uma igreja que falaram, ou nunca pegaram um estudo de célula com isso. Então, esse é um material. Nem sei quantas ministrações já tem. E, de novo, gente, pode pegar de outros pastores também. Mas eu tô falando assim, já tem esse material todo. Amém? Não é só, a gente não precisa desse cronograma, a gente precisa, lá diz qual que é o verbo que ele fala do imperativo, fazer. Falar e faça. O como vocês vão descobrir, a gente vai descobrindo no caminho. Amém?
E nós falamos tanto, né, de Adão e Eva. Nossa, que raiva quando eu contra a Eva, porque ela desobedeceu, olha como eu sofro. E eles desobedeceram uma ordem do Senhor. Se isso aqui, que a gente acabou de ler, é uma ordem de Jesus, e a gente fala tanto de Adão e Eva, ai, como Eva foi ruim. Se a gente não faz, a gente está desobedecendo também. Tem zero diferença deles. Porque tá aqui. Pra gente ainda eu acho que é mais pesado. Que a gente tem o Espírito Santo, a gente tem tempo, hoje tem tanta coisa, tanta Bíblia, então a gente tem de tantas formas de evangelizar, de levar a mensagem. Todo mundo comigo? Eu quero terminar aqui, mas antes eu quero dizer que o privilégio, gente, de servir, de obedecer, é maior do que qualquer preço. Eu sei que é difícil estar aqui. Eu sei que é difícil, às vezes, fazer o evangelismo. Eu sei que tudo é difícil para o Senhor. Mas entendam o quanto é um privilégio. A gente precisa entender que isso é um privilégio. Tem tanta gente lá fora. Eu sei que a gente parece uma fala, né? Ai, tem tanta gente. Mas tem tanta gente lá fora, sedenta, que só está procurando um lugar, talvez, para congregar. Ou um grupo de evangelismo. A prova disso é o evangelismo que o Júlio participa. Eles não são da mesma igreja, eles se reuniram. Porque as pessoas querem. E nós estamos tendo esse privilégio. Eu sei que o preço parece muito pesado, mas o privilégio é muito maior. Imagina se hoje nós tivéssemos vencido pelo cansaço, não tivéssemos estado aqui e perdemos essa visitação que o Senhor nos fez na hora do louvor, gente. Que preço é? É impagável. Não existe o preço por isso. Amém? E eu sei que é difícil. Eu não estou ministrando aqui no lugar de uma pessoa que tem extremamente facilidade de ir, de fazer discípulo. Se a pessoa me pedir, eu faço com todo amor. Se ela quiser uma célula, um culto na casa dela, eu faço. Mas para eu chegar na pessoa e explicar e convidar ela, é mais difícil para mim. Então eu falo também no lugar, gente, daqui não tem julgamento nenhum, de uma pessoa que também precisa de ajuda. Amém? E eu quero orar para quem acha que não foi chamado para isso, que acha que isso realmente é só para algumas pessoas, que Jesus nunca vai ajudá-la, é muita vergonha, é uma coisa dentro da cabeça dela que não faz nem sentido. Então eu quero orar, se você se sente assim, e também para aqueles que até tentam, até pensam, porque eu tenho situações que eu falo, nossa, essa pessoa me chamou para conversar, para ajudar ela em tal coisa, eu vou falar de Jesus para ela. Só que chega lá, ela derrama tanto problema dela em cima de mim, que eu falo, meu Deus, eu não consegui falar. Então, eu quero orar por essa ousadia. Então, eu quero orar por duas coisas. Se você quiser se levantar, quiser vir aqui pra gente orar por vocês, quiser só levantar a mão. Mas eu quero orar para que Deus nos toque para tirar essa vergonha do nosso coração, para que a gente entenda que não é apenas ir lá fora também. E também isso de que a gente possa ter a ousadia quando a gente estiver falando com as pessoas. Porque, às vezes, a pessoa vai te pedir um conselho que não tem nada a ver, não vai falar de Deus, nada assim, mas você tem aquela oportunidade de plantar a semente. Amém? Vamos orar. Não sei